Bom, boa noite a todos. A gente está começando a 10ª edição do Fica na Sua. Tenho a grata satisfação de ver aqui vários conhecidos nossos e fãs aqui. Dessa vez eu não vou prometer de novo para a Fabiola que eu vou mandar uma camiseta para ela, porque eu sempre tomo cerveja e esqueço de cumprir minha promessa. A Fabiola está hoje com o nome de Yuri Valença, mas é a nossa anfitriã do órgão ambiental do Pernambuco. Gente, eu queria agradecer demais a Renata Amaral, que é sócia da área ambiental do escritório Frente Rossi Watanabe, que foi fundamental para fazer o convite e a contextualização do assunto que a gente vai tratar hoje, que é a sustentabilidade no departamento jurídico. Então, a gente tem o privilégio de conseguir ter trazido empresas de B2B e B2C, tem varejo, tem alimentos e bebidas, então acho que a gente vai ter uma conversa bastante produtiva. Os nossos participantes de hoje vão conversar durante 1h30, depois a gente vai ter a oportunidade de continuar essa conversa como quem já conhece a gente do Fica na Sua, já está acostumado. A gente tem a Adriana Cardinale Straub, que é diretora jurídica da PepsiCo, a Bárbara Kalash, que é jornalista e consultora em sustentabilidade, a Daniele Valois, que é sócia da área de energia e infraestrutura, também Frente Rossi Watanabe, a Fabiana Quiroga, que é a diretora de economia circular para a América Latina da Braskem, a Fernanda Esperança, que é gerente jurídica do Mercado Livre, e o Gianfranco Sinelli, diretor jurídico da Iara Brasil Fertilizantes. Não sei se é Sinelli ou Tinelli, por favor me corrija depois na sua fala. Fala, Fernando, para ver se eu não cometi nenhuma gafe aqui. Bom, acho que vocês não vieram para me ouvir, então eu vou passar a palavra para a Renata, que vai dar um pontapé inicial, contextualizar para a gente o que a gente vai ter oportunidade de conversar hoje e, em seguida, moderar essa conversa. Lembrando que isso aqui está sendo gravado e vai ficar disponível no site da Viex. Doutora Renata, obrigada, Rodrigo. Obrigada. Pessoal, a gente está aqui muito alegre em dividir essa noite com vocês. Acho que esse formato do evento da Viex, que a Viex organiza, é muito interessante. Participei de alguns e estou muito feliz hoje em moderar aqui um painel que, na verdade, é um painel de amigos. A ideia é que seja realmente uma conversa entre amigos. Alguns amigos de mais longa data, não vou dizer quantos anos, outros mais recentes, mas todas pessoas que eu gosto muito, admiro muito e com quem eu já tenho uma liberdade, inclusive para chamar para um bate-papo à noite em plena pandemia aí com vocês. O Rodrigo já apresentou, né, os cargos e as pessoas que nós temos aqui hoje. Eu vou me arriscar a fazer aqui uma introdução sobre o tema, para a gente contextualizar um pouco e assim, por que está falando de sustentabilidade do departamento jurídico, né? Acho que parece tão óbvio ao mesmo tempo que é desafiador, né? Eu acho que é um tema que desperta curiosidade, mas ele é amplo o suficiente para nós abordarmos várias questões. E aí eu queria começar já trazendo um pouco de, assim, quais são os pontos que nós temos vivido no escritório e vivido em parceria, né, com esses amigos que estão hoje aqui, para a gente depois entrar na conversa. Então, o porquê do tema? Trabalhando, né, com sustentabilidade e com ESG, né, que é a sigla que se refere a Environment, Social and Governance, ou ASG, né, ambiental, social e governança, a gente tem visto que, primeiro, é um tema que todo mundo fala sobre sustentabilidade, todo mundo escreve sobre sustentabilidade. A gente sabe que os investidores estão de olho, né, nas empresas que têm políticas de sustentabilidade. Mas, por incrível que pareça, muitas vezes as empresas, nós nos deparamos com empresas ou que não sabem exatamente como implementar uma política,
que não tem ainda esse esclarecimento, né? Natural, ainda é um tema novo, mas ao mesmo tempo, ou às vezes a gente vê empresas que não envolvem os seus jurídicos nessa estratégia. E aí daí que vem a ideia de começar a conversar cada vez mais, né, com os advogados das empresas ou com as áreas que atuam com o departamento jurídico para entender qual é efetivamente a participação do jurídico, qual é a participação do diretor, do gerente jurídico nessa implementação de políticas de sustentabilidade. Acho também antes de passar aqui para os convidados e para todo mundo ficar na mesma página, talvez ilustrar um pouco quais são os temas, né, que nós estamos tratando aqui. Então, quando a gente fala do aspecto ambiental dessas políticas de ESG, estamos falando, claro, de um leque enorme que passa desde as decisões sobre utilização de energia renovável, toda a questão da política de resíduos, na economia circular, que a gente tem aqui a Fabiana da Braskem, que vai poder explorar um pouco mais esse tema hoje com a gente. A Fabi tem trabalhado extensamente em projetos incríveis sobre isso. E aí, passando por questões relativas à compensação de emissões atmosféricas, né? Então, toda essa discussão que nós vemos de créditos de carbono e projetos florestais ou de trocas de matriz energética, lidando também com a poluição, com a questão do uso da água, né? O uso da água provavelmente vai se tratar do grande tópico do futuro, assim como a gente fala hoje muito sobre questões climáticas, o consumo da água certamente vai ser um problema que nós vamos enfrentar aí muito rapidamente. Então, esses são os aspectos, digamos assim, ambientais. Depois nós passamos para os aspectos sociais, e aí o leque também é enorme, né? Vamos falar de questões de diversidade, de racismo, de como a empresa endereça o bem-estar e as leis trabalhistas, e vamos além disso, né? Vamos nas questões relativas à comunidade do entorno, como é que a empresa se relaciona com esse stakeholder importante, os seus fornecedores, toda a sua cadeia, né, de fornecedores, distribuidores, enfim, todas as pessoas, né, com as quais a empresa se relaciona. E, por fim, a questão de governança, que vai se relacionar a todas as diretrizes internas da empresa, suas políticas, como são estruturadas, né, como é estruturada a administração da empresa, todas as questões de compliance, compensação de diretores, as estratégias tributárias entram aqui também, né, enfim, aí também um leque enorme de questões voltadas para a governança. Então, a gente está falando de vários setores cruciais para a empresa que precisam todos se comunicar. E aí, a gente dizer, bom, onde é que o jurídico entra nisso, né? O jurídico, ele precisa estar presente, né? Desde da verificação dos riscos associados ao dia a dia da empresa, em todos esses fatores, o entendimento de quais são os stakeholders da empresa e o que eles demandam, né? Então, o jurídico talvez seja a porta de entrada, né, de grande parte das demandas da empresa, seja sob o aspecto de fornecedores, consumidores, empregados, poder público. E o jurídico também tem um papel fundamental na própria revisão dessas políticas. Então, na documentação que é gerada, como se evidencia os processos internos de tomada de decisões, para, se um dia a empresa vier a ser demandada, efetivamente demonstrar que as suas políticas de sustentabilidade
são verdadeiras e são implementadas também internamente de uma forma séria, que o jurídico possa instrumentalizar a empresa nessa evidência. Então aqui, pessoal, acho que a ideia realmente era fazer uma introdução do que a gente tem visto no dia a dia, para esquentar um pouco, né? Eu gosto de contar um exemplo que eu fui moderadora de um painel sobre, na verdade era um café da manhã, quando a gente ainda se reunia para fazer alguma coisa juntos, comer ou beber alguma coisa, era um café da manhã, e nós convidamos 14 empresas para uma discussão sobre sustentabilidade. E como eu era uma das moderadoras, eu li os relatórios de sustentabilidade de todas as empresas que estavam lá, justamente para poder fazer a discussão. E como era uma discussão fechada, então eu sabia quem estaria lá e pude me preparar nesse sentido. E lá pelas tantas eu tinha a impressão que eu era a única que tinha lido os relatórios de sustentabilidade das empresas, né? Todas as perguntas que eu fazia, estava meio assim, não sei, não tenho bem certeza, né? E a gente vê o quanto, isso já deve fazer aqui uns 2 anos, então o quanto os jurídicos eram todos advogados no painel, né? O quanto os jurídicos não estão envolvidos ou não estavam envolvidos, né, na formação e na implementação das políticas de sustentabilidade de empresa. Na verdade, aquele documento nunca tinha passado pelas mãos deles, né? Então, aquilo foi uma luz que se acendeu no sentido de, bom, acho que tem um longo caminho aí pela frente a ser trilhado. E aí, acho que feita essa introdução, queria passar para o Gianfranco, que o Gianfranco é um desses amigos que eu não posso contar desde quando a gente se conhece. E aí, Gian, pedir para compartilhar um pouco conosco nesse tema, né, de sustentabilidade, ESG, o que você tem visto na Yara ou no setor do agronegócio, quais têm sido aí os desafios de vocês e talvez contar um pouco para nós quais são as soluções que eventualmente já estão se colocando aí no horizonte. Obrigado, Renata. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Satisfação enorme estar com vocês essa noite para falar de um tema que é hot topic, né? Então tá trending topic, ESG, a sigla talvez mais debatida aqui, discutida ultimamente. E nesse fórum, todo esse contexto que a Renata colocou. Rodrigo, Gianfranco Cinelli ou Gianfranco Cinelli vai da tua origem, se é italiano, se é brasileiro, não tenho problema nenhum. Atendo por Giancarlo, por Jean também. É super comum confundirem meu nome. Então, Jean está de ótimo tamanho. O que eu posso falar aqui da Yara? A Yara é uma multinacional norueguesa, listada em bolsa, a gente está presente em mais de 60 países, com vendas aí para 150 países. Empresa centenária que nasceu para endereçar a fome no mundo, né? Então, revolução industrial na Europa, ali falta de alimento, foi o primeiro fertilizante ali produzido na Europa para endereçar aí essa fome no mundo. E desde então a gente vem trabalhando nessa pegada. A missão da empresa é alimentar o mundo e respeitar o planeta. Então, está no próprio DNA, né? Nós nascemos para isso e para isso que a gente vive. E a gente está inserido dentro dessa engrenagem do agronegócio, que no Brasil é um motor por si só. Então, ainda mais nessa pandemia, né, o agronegócio representou mais de 40%, chegou em alguns meses 50% das exportações brasileiras. Então, a pujança do agronegócio brasileiro. E ela vem responder um pouco dessa dificuldade. Como é que eu consigo produzir mais sem precisar abrir novas fronteiras, respeitando o meio ambiente? Então, vem muito nessa pegada da tecnologia,
do uso responsável da água, da fertirrigação, de produtos e soluções, né, que vão tratar melhor o solo, respeitar melhor o solo. A nossa pegada aqui é de proteção, né, do meio ambiente nesse sentido, agregando valor aqui para o produtor rural. Então, essa é falando um pouquinho aqui, vendendo meu peixe aqui, um pouquinho da Yara. E como é que a gente está inserido, né, nesse mercado e por que isso é tão importante para a gente e é tão importante também para os nossos clientes e produtores, porque o produtor responsável, o produtor sério, né, ele sabe que ele está conectado no mercado mundial, que está preocupado em saber se ele está produzindo respeitando todas as regras locais, se ele está produzindo respeitando o desmatamento, se ele está respeitando todos os limites impostos pela legislação. Caso contrário, o produto dele vai ser carimbado como produção irregular e não vai ser comercializado nesse mercado internacional. Então, a gente tem que fazer parcerias e ajudá-los nesse sentido. Então, isso é um pouco do desafio das empresas aqui no Brasil, né? E tem uma frase muito interessante que diz que, né, os objetivos de ESG eles não são um trade-off da lucratividade, do lucro. Ao contrário, né, se bem alinhados, eles potencializam o lucro, né? Eles vão dar um carimbo aqui adicional, né, ao teu produto solução. Mas como somos muitos aqui e tem vários pontos para a gente tocar, eu vou segurar minha fala por aqui. Legal, Jean. Vou passar a bola de volta para a Renata e aí eu volto para depois apimentar um pouquinho qual é o papel aqui do diretor jurídico para impulsionar esse motor. Joia, obrigada. Acho que falando de parcerias, vou pedir para a Fabiana, também uma grande amiga que eu admiro muito, da Braskem, fala, Fabi, um pouco das parcerias todas que vocês estão aí desenvolvendo e dos projetos, dos desafios de vocês. Maravilha. Boa noite a todos, obrigada. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Bom, primeiro, Braskem, né, para quem não conhece, é uma indústria química que produz matéria-prima na cadeia de plástico. Então, quando a gente olha plástico e fala sobre plástico, as pessoas já ficam, né, já acham que é um problema para a sociedade e para o planeta. Então, acho que um dos grandes desafios que a gente vem sofrendo, né, como sociedade, é a geração de resíduos cada vez maiores e o como empresa, a gente pode solucionar e buscar endereçar essa questão, né? Então, eu sou responsável pela área de economia circular com exatamente esse objetivo. Como a gente consegue implementar ações e, sem dúvida nenhuma, a parceria é fundamental para que a gente enderece esse problema, que é da humanidade, como o aquecimento global também, que é a outra preocupação que a gente tem. E o plástico, ele vem muito trazer soluções para endereçar esses dois problemas, vamos dizer assim. Do ponto de vista de emissões, ele trouxe vários avanços, né, emitindo menos CO2 em todas as aplicações que a gente tem. E na parte de resíduos, a gente tem a possibilidade de reciclar. Então, quando eu falo de economia circular, das possibilidades é exatamente a reciclagem, fechar o ciclo. E para isso acontecer, a gente precisa ter uma transformação, né, de uma economia hoje que é linear, que é, assim, historicamente é linear de produção, utilização e descarte, para uma economia que é circular, ou seja, não tem resíduo, ele vira matéria-prima. E essa transformação é uma jornada. Então, a gente sempre fala que a gente precisa de parceiros. Então, eu tenho vários exemplos, né, mas assim, um que a gente comunicou recentemente é com gestores de resíduos. Porque, infelizmente, quando a gente olha, né, o país, a gente tem pouquíssimo coleta seletiva, muitos dos resíduos plásticos e recicláveis acabam ou indo para o meio ambiente de forma irregular, ou indo para aterro, que no final você está jogando, enterrando uma matéria-prima. Então, um dos exemplos que eu gosto de dar, que acho que é o que a gente avançou muito nesses últimos tempos, é como conseguir essa matéria-prima. A gente se juntou
a um gestor de resíduos para fazer a separação do resíduo no aterro. Então, ele recebe todo o resíduo, a gente separa o que é reciclável e a parte de plástico a gente produz novos produtos e oferece isso para os nossos clientes. E essa parceria de trás, ou seja, a fonte, e da frente, que é os nossos clientes, é fundamental para a gente conseguir avançar nesse objetivo de implementar, de fato, as ações. Acho que ter a política de ESG é importante, mas é o que você disse, a gente precisa estar implementando e fazendo com que a gente cumpra, do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista de negócio, aquilo que a gente se propôs. Joia, Fabi, eu acho que esse ponto que você explorou da questão de como levar a política para a linha de frente, né? Porque muitas questões ambientais que nós vemos, elas têm um problema que se originou lá na ponta, né? E que muitas vezes está contrária a toda a política da empresa, mas na verdade é um controle que é muito difícil que a empresa faça, né? E aí eu acho que também depois a gente pode explorar um pouco mais como é que o jurídico entra nessa, e as áreas que trabalham com o jurídico entram nessa equação de como fazer uma política linda e global, muitas vezes, permear e chegar no amigo que está lá na ponta e que está com o logo da empresa também na camiseta, atuando no dia a dia, né? Eu queria chamar a Adriana para a conversa. A Adriana que eu agradeço muito a tua participação, Adriana, e é uma parceira também nossa de muitas discussões sobre o tema. Então conta um pouquinho para nós aí os desafios de vocês na PepsiCo. Bom, Renata, muito obrigada, primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar dessa discussão. Eu, na minha carreira profissional, eu tive muita sorte de trabalhar para empresas que sempre envolveram o jurídico nessa discussão da sustentabilidade, tá? Então, você estava falando há pouco de relatório de sustentabilidade. Eu já há mais de 5 anos, né, eu passei por uma outra empresa, né, no passado, e isso há mais de 5 anos nessa outra empresa, o jurídico já fazia a revisão do relatório de sustentabilidade, tá? E é uma área realmente assim apaixonante. Eu cada vez mais me desperta cada vez mais a curiosidade a respeito e mais a paixão a respeito, né? E assim, eu me considero uma pessoa, uma profissional de sorte, né, por ter conseguido ingressar na PepsiCo. A PepsiCo é uma empresa em que a sustentabilidade é realmente um compromisso global da companhia, e é uma das empresas que foi pioneira, né, nessa agenda genuína aí de ter esse compromisso com a sustentabilidade. Então, todo o trabalho assim da empresa nesse sentido, né, são vários esforços em todo o negócio nessa agenda, e a companhia ela assume, né, a sua responsabilidade de auxiliar aí na construção de um futuro mais sustentável, né? Existem áreas em que a companhia foca mais, né, que é a parte de agricultura. Nós somos, né, uma indústria de alimentos e bebidas, então nós temos um setor agro também, né, plantação de batatas. Nós temos um foco aí num setor que a gente numa área que a gente também considera de maior impacto, que é água, embalagem, clima, produtos e pessoas, tá? Então, por exemplo, relacionado à água, a gente teve recentemente aqui numa planta nossa no estado de São Paulo. A gente trata toda a água, né, que é utilizada na planta e reutiliza essa água. Então, tem todo um compromisso aí muito genuíno nessa questão da economia circular. E eu queria trazer um pouquinho só para adentrar em uma dessas áreas. Acho que a gente tem um debate
muito grande atualmente no Brasil relacionada aí à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós estamos com várias consultas públicas em andamento, algumas que se encerraram recentemente no Brasil, tanto no nível federal quanto nos níveis estaduais, leis que estão surgindo, regulamentações. Então, acho que tem um desafio muito grande das empresas na questão aí do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do acompanhamento de tudo que está acontecendo, né? Muita coisa acontecendo pelo Brasil. E aí, no que se refere à embalagem, a PepsiCo, ela tem, né? Ela trabalha numa visão de objetivando um mundo onde os plásticos nunca precisem mais se tornar resíduos, né? Então, a visão de plásticos sustentáveis da PepsiCo, ela é baseada em várias estratégias que são interconectadas, como exemplo, a redução da quantidade de plásticos que usamos, reciclar mais plásticos para apoiar uma economia circular, reinventar a embalagem de plástico que usamos, então aqui tem muito foco em inovação, em tecnologia, né? E também a PepsiCo, ela acredita que nenhuma organização ou indústria pode resolver sozinha o desafio do resíduo plástico, né? Então a gente tem várias iniciativas, né, parcerias que a PepsiCo participa, como por exemplo a New Plastics Economy, Alliance to End Plastic Waste, Circulate Capital e The Recycling Partnership, que são todas objetivando ajudar a construir aí uma economia circular para a questão das embalagens, né? Então acho que para introduzir é isso, né? A empresa realmente tem um compromisso genuíno e tem feito muitas iniciativas, né, nas áreas que eu já mencionei. Legal, Diana, muito obrigada. Vou dar um testemunho só aqui, rapidinho. Que a Yara, ela faz parceria mundial com a PepsiCo, como a PepsiCo está olhando a pegada de carbono dos seus produtos na cadeia inteira. Então, desde a produção lá da batata até a produção do alimento, então a gente já ajuda a mapear nesse sentido. Então, toda a parte de nutrição da planta necessária, né, os nossos produtos, a gente faz essas parcerias mundiais e a PepsiCo é uma delas, para a gente fazer toda a pegada de carbono dos produtos, desde o momento lá da produção do fertilizante que usa para nutrir a batata, para chegar lá no ponto para a fabricação da batatinha que a gente adora. Então, a gente está fazendo essa parceria mundial. Obrigada, Tia, pelo complemento. E é bom, a gente está falando dessas iniciativas globais e temos aqui também o Mercado Livre, que é um grande orgulho para nós na América Latina, né? Agora é a empresa mais valiosa da América Latina, e então queria convidar a Fernanda para trazer um pouco para nós contar essa nova vida, né? O Mercado Livre, a gente sabe que tem aí teve grandes oportunidades nesse ano e junto com ela certamente vieram os desafios. Então, Fernanda, divide um pouco com a gente aí como é que tem sido o dia a dia, que deve estar uma loucura dentro do Mercado Livre, e como é que vocês estão vendo essas questões de ESG. Ai, Renata, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma super oportunidade, uma super honra estar com tanta gente de peso, assim, estou muito feliz, assim, com o rumo da conversa, assim, super interessante. Obrigada mesmo. Acho que de todos aqui, o Mercado Livre é a caçulinha, a gente está com 21 anos, então empresa de tecnologia mesmo, né? E estamos presentes em 18 países da América Latina, então eu compartilho desse orgulho, assim, porque é muito legal você fazer parte de um desenvolvimento da América Latina por latino-americanos, né? E essa questão de sustentabilidade, o lema da nossa empresa, né, é a democratização do comércio eletrônico e do dinheiro. Então, o que significa isso? Através das nossas ferramentas, né, do nosso ecossistema,
a gente consegue, a gente visa, né, desenvolver novos negócios, gerar renda e novas oportunidades também de inserção no mercado. Porque, assim, qualquer um pode ser vendedor do Mercado Livre. Embora a gente tenha aí, vai desenvolvendo negócios, tendo parceiros como grandes empresas que ficam na nossa, que são lojas oficiais do Mercado Livre, nós começamos sendo uma empresa super democrática e continuamos sendo. Então, por si só, essa missão já é super sustentável, assim, super alinhada com essa agenda, né? E, bom, até contar um pouquinho mais do Mercado Livre, né? Nós não somos só uma plataforma de comércio eletrônico, a gente fala que a gente é uma empresa de tecnologia que tem um grande ecossistema, porque nós também temos o Mercado Pago, que é um nosso meio de pagamento, e essa semana nos tornamos uma instituição financeira. Então, é uma grande semana para o Mercado Livre também. Agora nós vamos poder desenvolver mais os nossos produtos financeiros. E, além disso, nós temos também o mercado envios, que dentro desse ecossistema nós conseguimos garantir a segurança do comércio, tanto para o comprador como o vendedor, atuando dentro do nosso meio de pagamento e indo para o que a gente chama de nossa Melinet, que é o mercado envios, e que a gente tem o próprio hub de transportadoras e terceirizadas, e a gente busca uma capilaridade e busca também ter uma alternativa a não depender só de correios, né? Então, dentro dessa estrutura da empresa, a gente tem os pilares ali, além da democratização de comércio e dinheiro, que é minimizar impactos ao meio ambiente, isso é em tudo que a gente faz, contribuir para o entorno, né, das comunidades que a gente atua, e fomentar o empreendedorismo na base da pirâmide, que é justamente gerar oportunidades, gerar oportunidades desde dos nossos próprios vendedores, mas também para o próprio entorno, e também para a capacitação e dar oportunidades de primeiro emprego para pessoas menos favorecidas. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, porque eu, como gerente jurídica, eu atendo tanto a parte de sustentabilidade, como também o marketplace e as iniciativas de RH, que também elas acabam indo muito em linha com esses princípios aí de fomentar mesmo a capacidade de entorno e da base da pirâmide, né? A gente, sendo uma empresa latino-americana, a gente consegue ver como aqui Brasil, Argentina, México e todos os demais 15 países que compõem, o quanto as populações podem ser desfavorecidas, né? Então, a gente sai muito desse eixo eurocêntrico ou mesmo estadunidense, e a gente volta mais para si mesmo. Então, para mim, é um grande orgulho, assim. E aí, contando um pouquinho mais, essa pandemia, né? Nós tivemos um grande papel para desenvolver, né? Levar os produtos, as compras às casas das pessoas quando ninguém poderia sair. Tivemos um grande crescimento e teve muito, muito, muito desafio nesse meio tempo também. Com o crescimento veio muita responsabilidade e a gente pensando muito também com relação à forma como a gente embala os nossos produtos, como a gente faz o gerenciamento dos nossos resíduos. Então, no Brasil, a gente conseguiu chegar a 100%, por exemplo, daqueles saquinhos que vêm aquelas encomendas que não vêm em caixa, eles são 100% biodegradáveis e compostáveis, que foi um grande orgulho para a gente. Assim como caixas com matéria reutilizável, e também a gente conseguir fazer o manejo desses resíduos, dessas entregas todas.
A gente trabalha, além do avião também, a gente está em grande forma. Avião, instituição financeira, mas a gente trabalha com muitos veículos elétricos. A gente tem uma frota bem grande, de bastantes rotas nas capitais, de veículos elétricos, de bicicleta também, onde é possível. Então, a gente olha muito por esse lado assim, ambiental. E até, assim, para não me alongar muito, porque tem muitos assuntos pela frente, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que a gente faz nos entornos que a gente atua, né? Nós acabamos de abrir um centro de distribuição na Bahia, em Lauro de Freitas, até para conseguir agilizar mais as entregas no Nordeste, né? Porque entregas, a capilaridade das transportadoras é muito Sudeste e Sul, né? Então, a gente vê muitos Brasis dentro do Brasil e a região Norte, Nordeste, sempre acaba tendo um timing aí de entregas prejudicado. Então, nós abrimos esse centro de distribuição agora nesse último mês em Lauro de Freitas, mas antes disso nós fizemos um programa com quase 2 centenas de jovens para capacitar, para dar uma série de capacitações assim, não só para que eles possam trabalhar no Mercado Livre, mas também que esse polo, né, industrial que tem lá em Lauro de Freitas possa aproveitar uma mão de obra de jovens para um primeiro emprego, né? Então, é algo assim, tanto capacidades, né, socioemocionais, porque a gente começou essa capacitação durante a pandemia, a gente entregou os kits com eletrônicos, etc., para que esses jovens pudessem fazer esses treinamentos online. E também competências técnicas, competências tecnológicas, para aumentar a empregabilidade, não só para o próprio Mercado Livre, mas também durante a pandemia que eles possam se colocar em alguma outra empresa. A gente faz isso também com o deficiente, que é o programa Meli para Todos. Às vezes, assim, a gente fica super feliz quando a gente está terminando o programa e a pessoa que está sendo capacitada ali por nós, ela consegue um emprego melhor do que a gente poderia dar. Então, assim, porque a gente está dando isso para a sociedade, né? Então, isso é super bacana do Mercado Livre, de conseguir mesmo entregar além do que precisaria, assim, muito entre aspas, né? De conseguir dar para os concorrentes, para o mercado em geral, que a gente está trabalhando com pessoas, né? E essas pessoas aí que merecem tanto oportunidades. Então, acho que era uma contribuição que queria dar assim para iniciar, não me alongando muito. E assim, a Maravilhoso, gente Fê. absorveu muita gente daí, porque os CDs bombando, a gente entregando em menos de 24 horas e com um monte de jovens aí que a gente mesmo formou. Maravilhoso, Fê. A gente acompanha, né, com vocês essa questão social e o interessante que o Mercado Livre nos ensinou, né, que não é só o comprador que é o cliente, né, de vocês e que precisa ser considerado, mas o vendedor, ele é tão importante para a cadeia e endereçar essa capilaridade dos vendedores que se encontram espalhados pelo Brasil inteiro, né? E esse aspecto social envolvendo esses pequenos vendedores, né? Que precisam de tanta atenção quanto os consumidores que estão do outro lado. Super interessante. Eu acho que vou pedir para a Bárbara trazer, Bárbara, a tua perspectiva depois de nós termos ouvido aí tantas realidades diferentes. A Bárbara, pessoal, é jornalista, é consultora em sustentabilidade e a gente tem tido aí conversas espetaculares com ela. Ela é uma pessoa super articulada e ao mesmo tempo sensível, tem um conhecimento muito legal sobre o tema.
E então, conta para nós, Babi, um pouco da tua experiência, talvez dos diferentes nichos, né, de mercado e como talvez eles se parecem, no que eles se parecem e no que eles são diferentes, né? Talvez a gente possa colocar assim. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite também. É uma honra estar aqui com esse pessoal e compartilhar essas experiências. Primeiro, eu gostaria de comentar um pouco dos exemplos citados, né? Falando um pouco dos links entre os negócios diferentes, né? Achei muito interessante os exemplos citados de impacto social atrelado ao negócio também. Então, seja no cuidado com o produtor ali da Yara, ou seja, nesse viés de empreendedorismo na base, né? Então, é um cuidado que tem um impacto social absurdo ali na ponta e, ao mesmo tempo, tem um impacto social, enfim, que é o tal do capitalismo de stakeholder, né? Então, olhar para diversas frentes. Então, sob a ótica ambiental também, né? Enfim, tem desde da frota elétrica que o Mercado Livre está usando até a economia circular, enfim, da Braskem. Isso muito atrelado ao negócio. Meu ponto com isso é a sustentabilidade, mais do que, enfim, aquela visão filantrópica que vinha, enfim, da década de 90 ali, nem triple bottom line a gente usa mais, né? Mas a sustentabilidade como um todo, o principal é que ela reflita os temas de maior impacto e influência para o negócio, para garantir a perenidade das empresas também. Então, ter essa contrapartida com stakeholders e ambiental também, mitigação de impactos ambientais, claro, como uma responsabilidade também, mas também para garantir a licença para operar, uma questão reputacional, a estratégia do negócio, visão de longo prazo. Então, esses exemplos assim citados, né, de cuidado desde a cadeia e tudo mais, estão muito atrelados a isso, né? E achei um ponto interessante que você comentou também, né, do jurídico como porta de entrada. Isso é uma excelente oportunidade também, né? Porque esses dias eu ouvi um vice-presidente eu estava fazendo uma entrevista com um vice-presidente para um relatório de sustentabilidade, e ele comentou um ponto de atrelar, por exemplo, as demandas da ponta, no caso do call center, para as tomadas de decisão de negócio. E, gente, o jurídico ele tem um capital intelectual absurdo sobre as organizações, tem interface com todas as áreas, com colaboradores, fornecedores, órgãos públicos, tem um desenho do ambiente regulatório, é um capital intelectual gigantesco. Então, por que não atrelar isso à estratégia de sustentabilidade, visão de longo prazo, mitigação de riscos? Então, fazer essa conjunção é o que a gente tem visto aí como tendência, né? A sustentabilidade enquanto estratégia de negócio e não enquanto projetos isolados aí num único departamento, né? É uma responsabilidade de todos, então é por aí. Ótimo, Babi, obrigada. A fala de vocês, da Fernanda, e, enfim, de todos, né, das políticas que as empresas estão adotando, me lembra muito um tema que eu tenho estudado e que eu acho muito interessante, que é a questão do brand activism, né? Então, a empresa se colocar como um ativismo de uma marca, né? Uma marca que se relaciona com um tema que faz sentido para ela, por uma questão, claro, de negócios, mas também de risco, muitas vezes, né, em que ela antevê um risco em que ela precisa se alinhar, e aí ela passa a atuar de uma forma com uma bandeira, né, e muitas vezes essa bandeira ela não está necessariamente ligada ao que a lei determina. Ela é uma bandeira voltada para o que é certo dentro do contexto e do propósito da empresa. E isso atrai, né? Atrai talentos, atrai consumidores, muitos empregados hoje, talvez as mentes mais brilhantes, buscam as empresas com as quais eles se identificam, né? Então já se fala
do employee ativismo, né? Então, o empregado que é ativista, né? Que se posiciona em em determinado sentido, seja questões de diversidade, desarmamento, questões ambientais, enfim. Eu queria, pessoal, passar para fechar essa primeira conversa, esse primeiro ciclo de conversa para a Daniele. A Daniele é uma sócia muito querida do escritório, ela vem trabalhando, tem uma experiência enorme com compliance, com questões de governança. Ela trabalha muito também com o setor de óleo e gás. Então, Dani, traz aí os teus inputs aí para a conversa. Bom, na minha fala inicial, eu queria só dar continuidade ao que você estava falando, Renata. A gente tem feito muita conversa e trabalho também com clientes na área de ESG, e um ponto que a gente observa é que os millennials, né, eles se sentem cada vez mais empoderados para influenciar nas políticas das empresas, né? Então, como a Renata estava falando, quando o millennial ou as novas gerações que estão por vir, elas observam alguma coisa errada, né, na conduta da companhia, mesmo que não seja violando os requisitos mínimos legais, ele começa a se manifestar, e não de uma maneira soft, mas ele vai para a mídia social e ele começa a afetar, eventualmente, a reputação da própria empresa e a forma como os investidores veem aquela empresa. Então, é muito importante para todas as empresas, né, avaliar tudo que a gente tem falado aqui. Um ponto interessante que eu li, não sei se todos tiveram oportunidade de ver, mas no mês passado, a Rio Tinto, ela teve um caso bem importante, né, que tem sido noticiado nos jornais, que foi o caso da explosão de Juukan Gorge, que é uma mina em que eles tinham obtido uma autorização das autoridades ambientais sem restrição para extrair minério daquela região. E aí, em determinado momento, né, as alegações, né, pelo menos de acordo com as notícias, a empresa tomou consciência de que havia uma reserva, um sítio arqueológico de aborígenes naquela área. E por alguma circunstância, ela acabou continuando a operação. Ato contínuo, teve uma explosão e aquele sítio foi destruído. E a empresa, obviamente, está se defendendo e está apresentando todos os argumentos e o cenário, né, em que isso aconteceu, mas fato é que, mesmo a empresa tendo observado, né, obtido uma licença ambiental para aquela atividade, mesmo a empresa tendo obtido, de certa forma, o blessing do governo, houve um questionamento a posteriori dos próprios investidores da Rio Tinto sobre se aquela atividade tinha sido ou não conduzida com um mindset operacional correto e se a empresa tinha feito o que era certo, né? Então, hoje eu acho que com toda a discussão de ESG, todo o ativismo de todos os stakeholders envolvidos, a gente vê cada vez mais os investidores buscando uma atuação da empresa não apenas com foco no cumprimento da legislação mínima exigida para as atividades dela, mas também com um mindset operacional apropriado, respeitando as culturas locais e fazendo o que é certo, né? Mesmo na fase de apuração, o próprio CEO da Rio Tinto foi demitido e os senior managers que estavam envolvidos na operação acabaram sendo demitidos também. Então, acho que esse vai ser um case importante para estudo, né, de todos nós, é um case recente, mas eu acho que é um ponto interessante que mostra que essa licença social de operar, ela já está acontecendo na prática e automaticamente vai envolver também os departamentos jurídicos de compliance e todas as áreas relevantes da companhia. Legal, Dani, a gente trazer esses exemplos. Eu há pouco também vi uma entrevista do General Counsel, né, da Levis, e ele contando sobre a decisão que a Levis adotou de se posicionar a favor do desarmamento nos Estados Unidos. Que a Levis sempre teve um histórico muito grande de apoiar a diversidade, né, em razão da sua própria história e do seu público, e entendeu que, em razão da violência que atinge principalmente as classes mais favorecidas e os negros, que ela deveria, então, se posicionar a favor do desarmamento.
E eles identificaram, então, 45 investidores, e foi o próprio, né, diretor jurídico que recomendou que eles, antes de se posicionar nesse sentido, fossem e falassem com todos os 45 investidores de uma forma transparente, para informar que passariam a adotar essa postura, né? Esse, como a gente falou, esse brand activism, né? E desses 45, apenas 2 decidiram, então, retirar o seu investimento, mas mesmo assim agradeceram, né? E o General Counsel da Levis conta isso como um ótimo exemplo porque se eles não tivessem feito esse movimento, teriam colocado a empresa em risco de eventualmente sofrer ações, né? De investidores pegos de surpresa, quando na verdade fizeram um movimento de transparência que acabou trazendo muito mais tranquilidade para a empresa e que não precisavam ter feito. Né? A lei não necessariamente determinava que fizessem, mas foi uma estratégia também envolvendo o jurídico e que trouxe um final interessante em termos de evitar risco. E aí, eu acho que pegando esse ponto, Gia, vou te pedir, então, como você falou no começo, para trazer um pouco dessa realidade, né? Como é que vem sendo o envolvimento do diretor jurídico, do teu time, nessa implementação, né, e eventualmente revisão de políticas ou nas opiniões sobre esse tema. Eu acho que a Bárbara e a Daniela, elas levantaram a bola perfeita aqui para eu cortar, porque a Bárbara falou em reputação, né, e a Daniela trouxe o exemplo prático de que este é o papel do General Counsel, este é o papel do diretor jurídico, né? Então, né, numa situação dessa, num tema levado para uma reunião de diretoria, para uma reunião de comitê executivo ou para qualquer reunião gerencial, vamos continuar ou não vamos continuar frente a esse sítio arqueológico, o General Counsel tem que se posicionar. Então, ele acaba sendo o guardião da reputação da empresa. Então, ele está olhando para além dos aspectos de ser compliant com a legislação. Ele está preocupado com o long term, com o longo prazo, com a perenidade da empresa. E ela só vai sobreviver nesse ambiente daqui para frente se ela tiver essa reputação social. E aí ele vai ter que usar o peso do cargo dele e falar, nós não vamos fazer isso. Né? Nós não vamos passar por cima disso, ou pelo menos escalar até as últimas instâncias para uma decisão dessa seguir ou não. Eu acho que a gente vive, né, e viveu agora durante a pandemia uma porção de situações similares. Agora com o Covid, diversas empresas foram desafiadas. Bom, eu vou fazer o que é certo ou vou fazer aquilo que é ético? Eu vou para além do que é certo. Eu vou estar olhando para aqueles meus pequenos fornecedores que eu vou precisar deles depois da pandemia. Eu vou estar olhando para aquelas pessoas numa situação de vulnerabilidade, eu vou cuidar delas porque amanhã, né, depois elas são minhas clientes ou são meus empregados. Então a empresa ela vai ter um olhar maior do que o que é o minimamente legal e ela vai estar realmente se colocando, né, na posição. Nós estamos atravessando aqui um túnel, né, de pandemia, mas lá no fim, todas as empresas ela tem uma reputação e a forma como ela jogou o jogo, se ela foi ética, se ela foi leal, se ela foi transparente, vai render um bônus ou um custo, né, lá no fim do túnel. Né? Se ela agiu corretamente, ela vai ser premiada por isso, e se não, vai ser condenada. Né? Gosto de citar um exemplo de uma empresa de fast food que, no meio se a gente voltar a fita aqui um pouquinho, março, abril, os caminhoneiros estavam sendo hostilizados nas cidades, né, porque eles estavam transitando. Imagine, eles precisavam transitar para levar alimento, para levar produtos para lá e para cá, etc. Eles paravam nos postos e não davam comida, etc. Estavam hostilizando os caminhoneiros que estavam circulando. E aí uma empresa de fast food fez pedágios, né, blitzes nas estradas, entregando os bags de comida para os caminhoneiros que estavam prestando um papel. A gente está em casa e está recebendo comida graças a esses caminhoneiros que estavam circulando. Né? E aí, poxa, olha que imagem bacana dessa empresa preocupada em cuidar da alimentação dessas pessoas que estavam sendo hostilizadas. Então,
o diretor jurídico tem que se posicionar nessas horas, né? E vou um pouco além, assim. Então, ele tem que cuidar do gerenciamento de riscos de ESG. Então, vai estar olhando o gerenciamento de risco ambiental, do compliance trabalhista, de respeito a direitos humanos, tema da diversidade, sem dúvida nenhuma, né? Ética e compliance também, mais do que tarimbado, e a preparação para o gerenciamento de crise. Então, acho que o diretor jurídico ele vai estar atuando aqui nesse papel. Tem um monte de coisa para falar, mas eu vou me segurar para dar espaço para todo mundo poder colaborar. Fica aí só essa primeira cortada aqui. Eu acho que a Fabiana tinha pedido a palavra. Não, o que eu queria só complementar, que eu acho que é super relevante do papel do jurídico, é o conhecimento também do negócio. Porque na medida em que você apoia a construção e implementação de ações concretas, tendo o jurídico junto, ele já tem essa visão do negócio para poder te apoiar com o melhor caminho a ser seguido, né? Eu acho que esse é um exemplo, é uma posição que dentro da Braskem o jurídico é muito forte no sentido de estar junto com a gente no negócio, nos apoiando nas nossas decisões. E tanto é assim, né, que a minha mudança de carreira, eu sou formada e trabalhei 16 anos no departamento jurídico da Braskem, exatamente por eu estar tão por dentro, tão envolvida no negócio, apoiando na tomada de decisão, nesse caso de reciclagem envolvida, eu acabei mudando minha carreira e assumindo a área comercial, né, de desenvolvimento de novo negócio. Eu acho que esse é um exemplo de que, assim, na medida em que o jurídico está ali no seu dia a dia, conhecendo o negócio, tem muito mais informação para analisar os riscos, te apoiar e a gente, como executivo, tomar a melhor decisão olhando todos os riscos que o jurídico identifica. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de acrescentar. Fabi, acho que a Bárbara quer comentar também. Eu queria só pegar o gancho com a Fabi, porque a Fabi tem uma posição muito interessante, que é essa, né, de ter feito a transição do jurídico, depois de ser, enfim, uma advogada super sênior, experiente, passando para o ambiente de negócio. E aí conta para nós como é que você vê hoje o jurídico, né? Negócio, talvez aí alguma dica de ouro, algum insight, né, voltado para essas questões de sustentabilidade, talvez como é que os jurídicos podem auxiliar mais o negócio nisso. Eu acho que o grande diferencial é você conhecer e se colocar na posição. Se a gente levar à risca, como jurídico, de que tudo tem risco, a gente não pode fazer nada, né? Então, assim, quando a gente olha todas as questões aí, e você acompanhou bastante as discussões, se a gente quer desenvolver o mercado de reciclagem no Brasil, que é totalmente informal, como que você faz o balanço entre o risco trabalhista, o risco de um trabalho ser considerado escravo e, ao mesmo tempo, conseguir desenvolver esse negócio? O que faz o jurídico? Qual que é a diferença? Se o jurídico chegar e falar assim, Fabiana, e já aconteceu isso tem risco trabalhista, você não consegue fazer, você não pode fazer. Se essa foi a posição do jurídico, a gente não consegue desenvolver negócio nenhum. Então, assim, eu acho que o grande aprendizado que eu tive no ponto do lado do jurídico, agora eu estou no negócio, e que o jurídico que nos apoia, e os nossos parceiros, né, o Trent super nos apoia, quais são os riscos, mas quais são as oportunidades que a gente pode para transformar uma realidade. Porque quando você fala de apoio da comunidade, apoio de cooperativas, apoio de catador, se você olhar só sob a ótica de risco e a legislação, a arcabouço de legislação que a gente não consegue desenvolver algo que é importante para a sociedade. Então, eu acho que este olhar de até onde vai o risco, mas como eu posso diminuí-lo para conseguir implementar, essa visão, para mim, é que faz a diferença do jurídico que nos apoia no dia a dia. Excelente, Fabi. Bárbara? Eu ia pegar o gancho da Fabiana sobre o jurídico enquanto detentor de conhecimento mesmo do negócio, né? Eu tenho visto muitas empresas
nesse cenário de pandemia, criando comitês de crise, né? Criaram lá em março, enfim, antes de estourar, com a participação ativa do jurídico em diversas frentes, né? Seja nas questões trabalhistas com os colaboradores, seja em contratos com fornecedores, então passando por toda a cadeia, seja com relação aos clientes, enfim, com uma atuação muito ativa. No setor elétrico, por exemplo, enfim, empresas que atuam Brasil afora, teve decreto atrás de decreto, de fecha estrada, abre estrada, movimentos regulatórios, enfim, uma série de pontos, né, nesse ano, além da pandemia também, vários entraves. Então, o trabalho, enfim, do jurídico foi crucial enquanto conhecedores mesmo do negócio e também do ambiente regulatório, no caso do setor elétrico, mas em outros setores também, seja de laboratório com a Anvisa, enfim. Então, esse papel do jurídico nesse apoio desse comitê de crise, pelo que eu tenho percebido assim, nas organizações, tem sido muito fundamental para proteger também a organização e para lidar de uma melhor forma, né? Com esse enfoque de oportunidade também, de mitigar o risco e trazer uma oportunidade de lidar de uma melhor forma com esses temas também. Então, era isso. Muito, muito bom. Fernanda, acho que pegando essa ideia, né, de que o jurídico não pode travar os negócios, e quando a gente fala de ESG, muitas vezes a gente está falando do desconhecido, né? Então, você trouxe aí vários exemplos dos desafios e do quanto o Mercado Livre tem sido empreendedor, mesmo diante de questões desafios aí de logística e como lidar com essas questões sociais, os treinamentos, né, de trabalhadores. Quer falar um pouco para nós sobre essa tua posição dentro do Mercado Livre, de ter que olhar para os desafios e para as oportunidades e balancear essa tomada de decisões quando a gente está pensando em sustentabilidade, ESG? Claro. Bom, eu estava escutando aí, já até ia levantar a minha mão. Acho que o jurídico moderno, assim, a gente passando o advogado de hoje, o advogado que trabalha em empresa de escritório também, a gente tem que ser extremamente dinâmico e flexível, né? O não pode é algo que a gente não pode dar. A gente simplesmente não pode falar isso. Até o diretor jurídico do Mercado Livre, ele tem uma máxima que é maravilhosa, que guia a gente, que a gente tem alta tolerância ao risco e baixíssimo ao suicídio. Então, a gente, como jurídico, a gente vai, óbvio, com a lei, observando todos os limites legais, tudo, mas, assim, o Mercado Livre, ele é uma operação extremamente dinâmica, e se a gente não tiver flexibilidade, e não for muito para o negócio, não tiver muito junto do negócio ali no dia a dia, nada sai. Então, também o que como a gente é bastante flexível e muito direto ao ponto, nós somos envolvidos nos momentos zero. Então, a partir do momento que a gente entra no D0, a gente consegue também imprimir as necessidades jurídicas e conseguir também adaptar o projeto de forma que não frustre o nosso stakeholder, né? Que todo mundo, advogado, sabe como é complicado dar um não, né? Às vezes e no Mercado Livre a gente tenta ir junto com o negócio e realmente dar o não, não, porque é contra a lei, só em última consequência. Então, nesse momento de pandemia, a gente teve que se adaptar muito, e assim, com relação à sustentabilidade, né? A gente, em tempo recorde, teve que colocar à disposição de várias lives, etc., meios de pagamento para arrecadar doação. Então, a gente firmava, assim, acordos com
com banco de alimentos e Cruz Vermelha, etc., em horas para conseguir arrecadar as doações e colocar e fazendo deals junto com a área de marketing também, sustentabilidade, marketing jurídico, todo mundo junto para conseguir colocar um QR Code numa live e conseguir trazer doações. Então, a parte além de, claro, da operação de varejo, etc., que a gente foi muito bem, a gente também se posicionou muito em relação às doações, em colocar, e assim, em tarifas ou insignificantes ou mesmo zero, conseguir trazer doação e conseguir atender aquelas pessoas que estão tão necessitadas no momento de pandemia. Isso foi algo que foi bastante interessante. Outra coisa, assim, também, e aí pegando muito do gancho do Gianfranco quanto à reputação e a perenidade, etc., e decisões que o diretor jurídico tem que tomar ou tem que buscar e levar para a área de negócio também. Foi uma iniciativa do jurídico fazer a logística de todos os equipamentos de proteção individual para as Olimpíadas, gente, Olimpíada, que louca, para as eleições, para as eleições desse ano agora. Então nós recebemos todos os EPIs doados por uma série de empresas, álcool gel, máscara, etc. E isso foi algo que foi puxado com o TSE pelo diretor jurídico, né? Então, o que a gente pode fazer de certo nesse momento com o que a gente tem de operação, né? Então, a gente, com um trabalho costurado com o jurídico, com a logística, olha, vamos chegar onde a gente tem essa nossa capilaridade e entregar esses insumos para a segurança dos eleitores e dos mesários. Então, acho que eu consegui trazer tanto o nosso papel como também o jurídico dentro dessa reputação que é muito importante, né? Fantástico. A Adriana queria comentar. E aí, Adriana, vou já pedir para, se você puder, no seu comentário, já endereçar um pouco o fluxo de informações, né, para aqueles jurídicos que eventualmente ainda não participam tão ativamente. Né? Você falou que tem o privilégio de já conseguir ter uma posição muito ativa nessas políticas. Como é que vocês organizam? Sempre foi assim? Ou em algum momento o jurídico teve que talvez dizer, não, só um pouquinho que aqui eu preciso entrar. Conta para nós a tua receita aí de sucesso. Bom, obrigada. Primeiro eu queria ir fazer um gancho na fala do Jean e da própria Fernanda, né? Com relação aí ao papel do departamento jurídico. Bom, hoje a sustentabilidade, né, o mercado ele mudou, né, então já foi falado aqui que os investidores, os consumidores, eles buscam empresas, marcas sustentáveis, né, então a atuação do departamento jurídico nessa perspectiva, hoje ela vai muito além da questão da conformidade com a lei, né, eu gosto de dizer que o jurídico hoje ele é um verdadeiro protagonista da sustentabilidade dentro da empresa. Então, na minha percepção, vai muito além do conhecimento do negócio da empresa propriamente dita, né? O jurídico ele participa da estratégia de sustentabilidade da empresa, lógico. Acho que tudo vai depender da empresa e do negócio, né? Mas aquelas empresas que têm a agenda já mais consistente em termos de sustentabilidade, elas trazem o jurídico para participar dessa estratégia. Existe até aí, muitas empresas colocam a sustentabilidade no painel de metas, né, dos gestores jurídicos, né, iniciativas de sustentabilidade, e até a gente consegue visualizar alguns departamentos jurídicos que têm a área de sustentabilidade, né, dentro do próprio departamento. Então, acho que é um novo momento aí de jurídicos, né? É algo que não tem volta, né? Hoje a gente, pensando especialmente na área ambiental, né? Tem toda uma indústria ambiental, então o jurídico ele tem realmente que ter essa nova capability, porque
muitas vezes as empresas vão querer emitir green bonds, então precisa conhecer, precisa saber das alternativas que existem, né, no mercado e participar de todas essas definições estratégicas da empresa, né? E aí, como lidar aí, conseguir a inserção do jurídico, né, para quem ainda não tem essa discussão tão forte dentro do jurídico, como conseguir construir isso aí dentro das empresas, né? Bom, dependendo da indústria, a discussão de sustentabilidade também da empresa, ela é muito forte, né? Então, desde discussões que acontecem em associações de classe, os jurídicos podem participar, muitas associações de classe têm seus comitês jurídicos, né? E aí, puxar essa agenda via jurídico dentro da empresa pode ser uma forma. Mas o jurídico, ele vai ser alguém assim muito conciliador, porque muitas coisas vão vir via legislação, né? E para conseguir implementar algumas questões legais, é preciso que tenham muitos atores envolvidos. Então, o jurídico vai ter que funcionar até mesmo como um conciliador aí, né? E envolver várias áreas, né? Muitas vezes até puxar o tema, centralizar, trazer a discussão de uma eventual consulta pública que esteja em andamento. Às vezes a empresa não tem uma área específica de Helgov, ou essa área está dentro do jurídico, então o jurídico vai ter um papel aí até mais fundamental. Mas isso supera a questão de meramente o departamento defender eventuais ações relacionadas ao tema, ou mesmo dar um suporte aí jurídico quando provocado, né? É uma agenda que o jurídico ele pode puxar dentro da companhia e puxar em conjunto, né? Não acho que é uma agenda de responsabilidade exclusiva do jurídico, ainda que tenha a área de sustentabilidade dentro dele, né? É uma agenda de muitas áreas da companhia e todos têm que trabalhar no mesmo objetivo e com certeza todos estão com o mesmo objetivo, né? E acho que é isso, esse papel bem conciliador e de tentativa de agregar valor, né, para o negócio e pensar fora da caixa, né? O jurídico pode trazer alternativas, então às vezes você viu, verificou que existia alguma alternativa numa outra indústria que eventualmente pode ser aproveitada na sua indústria. Por que não trazer isso, né, numa reunião e explorar? Né? O jurídico ele tem esse papel de protagonista hoje, né? Ele tem que sair, né, da zona de conforto e sair daquela perspectiva tradicional da sua atuação. Acho que esse é o que eu posso dizer aí do que eu vivenciei e como recomendação para aqueles que querem aí alçar maiores perspectivas dentro dessa área. Muito Eu vou interessante. aproveitar o momento para que eu achei muito oportuno e concordo plenamente, Adriana. Acho que se tiver o mindset do jurídico de que ele traz solução e não entrave, ele naturalmente passa a ser um ponto em que ele nem precise buscar. Todo mundo vai buscá-lo para participar das discussões estratégicas. Eu acho que esse para mim, a grande diferença. Eu acho que mudou muito o jurídico, concordo com meus colegas que mencionou isso, né? Acho que lá no passado tinha uma postura muito reativa, e se você tem a oportunidade de começar a discussão na origem, na estratégia, na definição do caminho que você vai seguir, primeiro que é muito mais simples do que você remediar, do ponto de vista jurídico, para o negócio você tem menos impacto negativo, e eu acho que traz aí uma evolução e um crescimento também para o advogado, que não é só olhar, né, a legislação, mas ter esse viés de achar a solução. Acho que esse é o grande diferencial que o jurídico pode trazer. Se ele tivesse mindset, naturalmente, todo mundo vai atrás dele para buscar soluções dentro da legalidade e conformidade da lei. Excelente. Dani, quer contar um pouco? Acho que essa parte do jurídico como conciliador e como
uma peça para trazer várias áreas, tem bastante relação com a tua prática, né, de governança, compliance. Não, é Trazer sim, os inputs para nós. principalmente na indústria do petróleo e gás, né? A gente viu a evolução ao longo do tempo da indústria do petróleo e gás. Eu acho que os jurídicos da companhia, principalmente das empresas que atuam internacionalmente, eles focam basicamente em 2 pilares, né? Como que o jurídico pode assegurar uma vantagem competitiva para aquela empresa e como que o jurídico pode assegurar uma liberdade operacional para que aquela empresa opere, mitigando os riscos ao longo do processo. Então, a gente vê claramente isso. Eu tenho até um cliente que fala que notícia ruim, tudo bem, mas eu não posso ter surpresa. Então, ao mesmo tempo que o jurídico atua no mapeamento legislativo, né, legislação emergente, legislação existente, o jurídico também atua, até com a assessoria que a gente presta para alguns clientes, na consolidação dos entendimentos. Então, o Giancarlo falou sobre a postura que as empresas vinham tomando em relação ao Covid. A gente assessorou muitos clientes até na uniformização e na coerência das posições. Clientes que queriam alegar força maior num contrato com o fornecedor, mas entendiam que aquele mesmo cenário não seria uma força maior no contrato com seus clientes. Então, até a consolidação e a coerência dessa atividade é importante. Quando a gente fala de ESG, a gente tem visto na indústria do petróleo, principalmente, as empresas criando guideline para reporte. Normalmente, as empresas do petróleo e outras indústrias também, elas têm o que eles chamam de guideline de resposta aos ABC questionnaire, que são os questionários de anti-bribery e corruption. E a gente tem visto um movimento das empresas de tentar incluir não apenas perguntas, recomendações relacionadas à uniformização das respostas em relação a questionários de ABC, mas também uniformização ou um guideline para prover o gestor de um guia, né, para como responder a perguntas relacionadas a direitos humanos e outros tópicos relacionados a ESG. Então, essa é uma tendência que a gente tem visto também. E outro ponto que a gente tem visto é o jurídico nas relações contratuais, tentando incluir ou extrair dali o máximo possível o quesito de sustentabilidade. Então, a gente vê em alguns contratos da indústria do petróleo que são o que a gente chama de risk and reward based, que são joint venture, em que a empresa contratada ela tem o ônus ou o bônus dependendo da sua performance. A gente vê como KPI já, e a gente tem proposto que os clientes façam incluam como KPI critérios de ESG. A gente tem, por exemplo, na indústria do petróleo, tem requisitos mínimos de investimento de conteúdo local. E a gente está começando a ver clientes investirem mais do que previsto legalmente nas atividades localmente, né, de local content, do que se via anteriormente, justamente por conta da preocupação com a comunidade local. E a gente percebe também um incremento no exercício do direito de auditoria das contratantes para apuração de métricas de ESG. Então, as empresas de petróleo e gás que estão mais evoluídas, né, na implementação das métricas de ESG, também estão focadas em exercer o direito de auditoria e apurar se a contratada está ou não executando as atividades de acordo com o critério mínimo de sustentabilidade que elas estão fazendo. E o outro ponto que eu vejo também são os jurídicos internos assessorando a área operacional na definição das métricas que devem ser observadas, os fatores, né, de ESG que devem ser observados na seleção de vendors, né? Então, eu vejo muito na área de compliance, a área de compliance expandindo um pouco, até pela forma como eles já trabalhavam, com a avaliação de riscos internos, com os treinamentos internos, eles ampliando um pouco essa área também, em conjunto com o jurídico, para abarcar toda a preocupação com o ESG também. Então, isso é o que eu tenho percebido na área de petróleo e gás, né? E a gente vê também muita empresa começando a criar comitês para avaliação sobre se os projetos de sustentabilidade que as empresas estão implementando são aderentes ao official statement, né, que a empresa apresentou para o mercado e internamente sobre a posição dela em relação às métricas de ESG.
Então, a gente vê uma crescente nessa criação de comitês que avaliam essa adesão. Inclusive, são esses os comitês que vão avaliar as doações que são crescentes, né, ultimamente, em relação aos investimentos que as empresas têm feito em comunidades. A Fernanda mencionou alguns exemplos, mas essas empresas também estão avaliando esses comitês também estão avaliando esse tipo de iniciativa da empresa, sempre com suporte das áreas jurídicas e compliance, que eu acho que estão andando bastante juntas nesse momento. Exato. Adriana, quer comentar? Não, é só a Manuela comentou, né, aqui a publicação recente da PepsiCo de um relatório totalmente focado em human rights, né? Só coloquei aqui que isso reforça, né, corrobora bastante o compromisso da empresa com esses princípios ESG, né? Eu acabei não falando aqui do pilar de pessoas, né? Mas a questão da diversidade e da proteção de direitos humanos é um tema também, assim, um compromisso muito forte que a companhia tem, e acho que é um pioneirismo também, né, da parte, assim, da companhia nessa perspectiva de diversidade, de direitos humanos. E eu posso dizer que eu fiquei, assim, impressionada ao chegar na PepsiCo e descobrir que dentro do departamento jurídico global existe uma área de direitos humanos, né? Eu achei isso muito interessante, que demonstra exatamente o compromisso da companhia, né, e como essa agenda, né, de sustentabilidade, ela está muito forte na agenda, né, global. Era só esse meu comentário. Ótimo. Pessoal, nós temos aqui 5 minutos ainda, não sei se vocês gostariam, eu estou vendo que o nosso público aqui também está super sofisticado, vendo vários amigos e colegas aqui que estão nos acompanhando, então também quero deixar um espacinho um espação para eles trazerem comentários para vocês, mas também aqui para os nossos convidados do painel, se vocês quiserem fazer algum último comentário antes da gente abrir para os comentários. Renata, tem uma pergunta que foi feita no chat, não sei se já foi abordado, que é como ajustar os princípios contábeis para incorporar nos balancetes corporativos os ativos intangíveis positivos das ações de sustentabilidade. Não sei se alguém arrisca começar a comentar sobre isso, senão fica só a reflexão para a gente. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário assim mais voltado para essas questões contábeis. Eu acho que eu não me arriscaria. Eu não vou me arriscar em falar sobre os critérios especificamente, mas existe uma proliferação, né, ultimamente, da criação dos soft rules, soft law, soft rules, né, nesse mercado, né? E a gente vê recentemente um movimento tanto do IFRS, né, que cria os Generally Acceptable Practices, e também uma tendência de outros fóruns de discussão, mas a gente está caminhando para o IFRS fazer um sounding no mercado para a criação de estándares específicos para sustentabilidade, e em paralelo a gente viu também o movimento do IBC, do World Economic Forum e das Big Four na criação do que eles chamam de Core Metrics e Expanded Metrics para medição e reporte, né, da materialidade das iniciativas de sustentabilidade, né? Isso é um movimento recente, claro, né, que vai ser aprimorado ao longo do tempo, mas recentemente esse grupo que eu mencionei por último emitiu um white paper, né, sobre o tema, mas estão acontecendo soundings para a gente caminhar para uma estandardização, o que é difícil, né, pelo caráter eclético das iniciativas relacionadas a ESG. Joia, acho que um outro movimento bem interessante é das autoridades que lidam com questões concorrenciais, né? Eu sei que a gente tem a Adriana, a Fernanda, e até não quero me arriscar a falar de um tema em que eu não sou especialista, sei que elas dominam super esse tema, mas a gente vê, né, uma tendência forte na Europa
em já ter movimentos claros de permitir que as empresas se associem para fins de iniciativas relativas a questões sociais, de sustentabilidade. Isso se tornou ainda mais forte, né, com a questão da Covid. E aqui no próprio Brasil, aqui mesmo no Brasil, a gente tem visto muitas publicações e discussões sobre isso, que parece, né, Adriana, ser um movimento bastante saudável, né, que vai ser necessário também no mercado. Sim, na verdade, assim, existem algumas cautelas, né, quando a gente vai fazer algum tipo de parceria, né, com algum concorrente. Isso não é algo ilícito, né, sob a perspectiva de defesa da concorrência, mas tem algumas cautelas que têm que ser adotadas, né? E na perspectiva da legislação brasileira, também raramente esses acordos eles seriam considerados algum tipo de ato de concentração, né, que demandariam aí uma apreciação prévia da Autoridade de Defesa da Concorrência. Eu vejo como algo positivo, isso é a minha opinião pessoal, tá? Como algo positivo para o desenvolvimento, né, de tecnologias, de iniciativas que possam ajudar aí o meio ambiente, auxiliar em outras questões de sustentabilidade, mas por óbvio a gente tem que ter algumas cautelas relacionadas a essas conversas diretas, né? E nunca adentrar em troca de informações concorrencialmente sensíveis. Tem uma série de cautelas que têm que ser adotadas, mas é um movimento que está acontecendo bastante pelo mundo e deve se intensificar. Tá? Ótimo. Eu queria fazer um comentário rápido. Oi? Vai, Desculpa. claro. Com relação ao ponto anterior, né, do balanço, embora o balanço talvez ainda não, a gente não chegou lá, né, porque tem muita diferença ainda de entendimento, mas o que eu tenho visto é a publicação de metas, né, de targets com relação aí a temas de ESG. Então, as empresas estão publicando esses targets e estão perseguindo esses targets, né? Então, nós temos meta de redução da pegada de carbono, temos metas de incrementação do portfólio de soluções com menor impacto, temos metas de colocação de mulheres e de diversidade em posição de alta liderança. Então, é uma forma de dar transparência, né, e de capturar, de trazer aqui para o investidor essas metas claras e fazer com que o mercado possa acompanhar o desenvolvimento de ESG e valorar a empresa por isso, né? Exato. Acho que tem, pegando esse comentário, Gia, que é super interessante, tem também artigos que tratam da questão da sustentabilidade, das políticas de estabilidade versus as questões de compliance, né, que é um tema que nós falamos aqui um pouco, e esses estudos mostram que as discussões de sustentabilidade, elas tendem a trazer muitos benefícios para a empresa, porque elas são discussões inclusivas, né? Elas visam o futuro da empresa, enquanto que as discussões puramente de compliance, elas tendiam a ser discussões voltadas para o passado, muito carregadas daqueles erros, né, e de penalizações. Então, todo o exercício que se fez em compliance é um exercício super importante para esse aprendizado dentro da empresa, e que agora ele vai ser relevantíssimo para essa nova fase, né, que é uma fase de muito mais integração e de olhar para os stakeholders e pensar no futuro da empresa sem necessariamente ter que penalizar eventuais erros do passado, né, e de políticas eventualmente ou decisões que não estavam tanto de acordo com essa política e que agora passam a ser adotadas de uma forma mais ativa e mais transparente, né. Inclusive a Mônica Alcântara, que é minha colega no curso de sustentabilidade,
nós fizemos agora, estamos terminando, entregando os papers em Berkeley, está aqui. Ela fez um comentário sobre essa questão de transparência. Não sei, Mônica, se quer trazer aqui teus inputs. Pessoal, boa noite. Não, essa questão, acho que pegando um pouco do gancho da fala da Daniele, exatamente isso, né? Que ainda existe, eu como gestora de sustentabilidade, ainda vejo uma resistência das áreas jurídicas e expor questões críticas e riscos dos negócios. Então, esse é um trabalho que eu acho que está evoluindo. A área de compliance também está analisando riscos ESG junto com sustentabilidade, está trazendo também essa perspectiva. E eu acho que o case da PepsiCo aí com direitos humanos é realmente um grande case nessa linha. É muito raro a gente ver esse nível de exposição a questões de temas tão críticos aí dos negócios. Mas eu estou esperançosa aí que isso vai evoluir. Legal, Mônica, ótimo te ver aqui. Rodrigo, não sei se a gente tem outras perguntas que eventualmente eu tenha perdido aqui. Eu acho que a gente já passou até um pouquinho do horário, Renata. A gente teve algumas perguntas e alguns comentários elogiosos. Eu queria fazer um grande agradecimento para vocês que dedicaram um tempo para dividir o seu conhecimento com a gente, está participando de mais um Fica na Sua. E quem quiser participar conosco, continuar aqui batendo papo, fica à vontade, mas os nossos senadores têm outros compromissos, não sei se a gente pode dispensar. Então, eu queria agradecer a Renata, que reuniu essa constelação de oradores para a gente aqui. Quero agradecer a Adriana, da PepsiCo, Bárbara Kalash, a Daniela Valois, colega do Frente Voz também, a Fabiana Quiroga, da Braskem, a Fernanda, do Mercado Livre, e o Jean Franco, da Iara Brasil. Então, obrigado mais uma vez a todos vocês. Estou vendo aqui os olhos atentos do Walter, ele sempre faz um comentário com a gente também. Então, quem quiser continuar com a gente, batendo um papo aqui sobre sustentabilidade e o departamento jurídico está convidado, a gente encerra aqui oficialmente o Fica na Sua. Obrigado a todos mais uma vez. Lembrando que grande parte desse debate continua no Congresso Ambiental, onde a gente tem um painel presidido pela Renata sobre ESG, que eu convido todo mundo a conhecer, congressoambiental.com.br. Quem ainda não tem o ingresso, vai pedir para a Renata, porque ela tem um monte. Então, Isso mesmo. É só constranger ela que a gente consegue um. Legal, Rodrigo. Eu só quero me juntar a ti. Eu estou dizendo que a gente quer ir para o lugar onde o Rodrigo está, porque está animadíssimo. Nos conta que a gente vai aparecer aí de máscara. E eu, assim, realmente agradeço muito a generosidade de todos que participaram. Foi ótimo tê-los aqui, são todos amigos muito queridos. E vamos realmente continuar essa conversa que é ótima, é super interessante, certamente tem um futuro enorme aí pela frente. Obrigada, pessoal. Olha quem apareceu também, abriu a câmera por um breve momento aqui. Achou que ninguém ia ver, né? Foi sem querer, Renata. Foi muito legal, Lina, tudo bem? Muito bom, parabéns. Foi muito gostoso ouvir assim, a proposta do debate, de falar desse papel dos jurídicos. Muito importante, né? A gente consegue, a partir da avaliação de risco que a gente coloca quando está nesse papel, mudar bastante coisa, né? Então, que legal. O pessoal aí tá de parabéns, você e todo mundo. Joelina, obrigada. Obrigada, pessoal. Eu vim aqui aprender, né? Porque com Lina, com essa turma toda que está aqui, eu vi um monte de nome bacana, Roberta, Manuela, Giovanni. Só tem fera, Alexandre, só tem fera aqui. Só fera, o Val também. Esse é o nosso padrão, Jean. Vem com a gente no Congresso Ambiental também, que eu acho que você também só vai abrilhantar o nosso elenco lá. Todos vocês. Eu venho aprender. Vai mesmo, a gente precisa disso. Muito bom. Gente, eu queria fazer um agradecimento aqui final. Eu achei que foi fenomenal. Parabéns aí, Renata, pela organização. Foi um debate de altíssimo nível e acho que, como o Jean falou, eu também vim aqui para aprender e aprendi muito.
e permaneço aí à disposição se tiverem mais questionamentos, quiserem falar depois comigo. Muito obrigada mesmo, foi muito legal ter participado, obrigada. Ótimo, pessoal, muito Também obrigada. gostaria de agradecer, foi uma discussão muito rica e eu, mais que todo mundo, acho que eu aprendi. Porque grande peso aqui, eu sou a empresa mais jovenzinha. Você é a nossa caçulinha, Legal né? para levar essas práticas e esse discurso tão bacana que vocês trouxeram. Muito obrigada. Ô, Fernanda, mas só fazer um comentário, assim, o tipo do seu negócio, que não é óbvio de questões de sustentabilidade mais intensivas, etc., na verdade, puxou a corda para esses marketplaces em geral terem uma postura invejável, assim, todas essas empresas da sua linha e vocês também fazendo esse papel, estão puxando a régua para cima e trazendo esses padrões para um monte de gente que achava que não tinha nada a ver com sustentabilidade, que não tem que ter nada. Não tem muita coisa para fazer. E você deixou claro aí todo esse papel de vocês que a gente está vendo puxar a régua para cima. Foi muito legal. Parabéns aí pela energia que você está aí no negócio. Vou aproveitar Muito o gancho da obrigada, e eu Lina fico à aqui. disposição. Vou aproveitar o gancho da Lina aqui, Fernanda. O que eu acho que é muito bacana, enfim, de todas as empresas aqui, uma nova como a sua, é que efetivamente ajuda a desmistificar a questão ambiental. E é fundamental que ela seja melhor compreendida e assimilada. Então, quer dizer, é o ambiental entrando na gestão da empresa, no financeiro, no dia a dia, falar de questão ambiental de forma livre, né? Não só fazendo aqui um combinado com o Mercado Livre, mas de forma realmente mais solta, mais natural. Isso é muito importante, né? Então, sinta-se absolutamente mais do que experiente nesse mercado aí. É nova, mas está vindo com muita força, com muita importância aí. É muito bacana, muito obrigada pelo comentário. Acho que é legal também para ver como uma empresa de varejo ou de tecnologia, elas podem ter esse olhar, e não só quando a gente fala de gestão de resíduo, de todos esses assuntos, quando a gente fala de ambiental, de impactos diretos no negócio, no meio ambiente, etc., e ver que todo mundo, em toda a cadeia produtiva, pode fazer alguma coisa nesse tema, né? Acho que isso é muito bacana. Muito legal, Fê, é um orgulho mesmo. Parabéns. E outro dia a Ana Lucy Grise, ela tá aí, não sei se ela tá aí, ela falou um negócio que foi legal em algum grupo. Ela falou: gente, chegou a nossa hora, a gente está 20 anos falando, sei que, ambiental, direito ambiental, né? E agora a pandemia deu uma catalisada nisso, mas obviamente não foi só isso. E agora ficou óbvio para todo mundo, né? Estão trocando as gerações, então a gente vai vendo a galera mais nova tratando isso como uma coisa óbvia, assumindo posições de liderança nas empresas, nos governos e mudando a cara da percepção das questões ambientais nos negócios. Então, é maravilhoso, é muito legal. Chegou a nossa hora, assim, vamos aproveitar. Não sei se eu deveria falar, mas eu não estou a 20, eu estou a 30. E eu comentei num outro evento aí, que em 90 e pouco, acho que vocês estavam ouvindo, em 90 e pouco eu vi uma palestra da consultoria Trevisan sobre contabilidade, gestão empresarial, e na planilha de contabilidade orçamentária ele falou claramente: não esqueçam, isso mais ou menos em 1996, eu acho, não esqueçam de considerar a variável ambiental dentro da planilha orçamentária. É lógico que ali o cenário era outro, era muito voltado para risco e o que você vai gastar com isso, e multa, etc. e tal. E aí é o que a Lina falou, que acho que a evolução do assunto e a forma como vocês hoje conseguem trabalhar, e acho que a evolução do jurídico dentro da empresa, assim como dentro dos escritórios, né, Renata, Lina, de um ambiental circular entre as diversas áreas de um escritório, do ambiental circular entre as diversas áreas de uma empresa, é uma evolução realmente fantástica. Isso só está acontecendo porque essa tal de sustentabilidade de anos atrás, o ESG de hoje,
realmente se tornou algo concreto e muito concretizado aí por grandes instituições financeiras e grandes empresas, como nós estamos vendo aqui nesse painel, né? É verdade. Pessoal, eu queria fazer só um comentário antes da gente terminar, que eu esqueci. Quando a gente fala da competitividade, como o jurídico pode atuar nessa linha, um ponto que muito pouco se debate, a gente na área de direito público, petróleo e gás e compliance debate com muito mais frequência, é que em 2013 a 8666 ela foi alterada para incluir como um dos critérios de desempate em licitações o quesito sustentabilidade. Então, muitas empresas, por não saber essa informação e não se organizar para apresentar a sua oferta com o critério de sustentabilidade bem detalhado e reportado, às vezes perde oportunidade. Então, esse é um ponto que a gente vem debatendo bastante com jurídicos de empresas, principalmente as prestadoras de serviço, né, da indústria do petróleo, tem sido um tópico de bastante interesse. Eu acho que é interessante trazer isso, Dani, porque a gente participa de alguns grupos de trabalho justamente para ter uma regulamentação mais forte desse dispositivo, né? Porque como ele se coloca hoje de uma forma muito ampla, como é da lei de licitações ser ampla, né? Porque ela tem que abarcar aí todo tipo de produto. Mas o fato é que para as empresas que estão aqui hoje, quanto mais rigoroso for esse assessment de sustentabilidade, melhor, porque elas têm o que mostrar, né? Enquanto que hoje, sem um detalhamento apropriado, na verdade, basta praticamente a empresa afirmar que tem uma política e ela não necessariamente precisa de todo o tipo de comprovação robusta que as empresas que estão aqui poderiam fazer. Então, acho que é uma frente que todos nós, dentro de associações, podemos fazer esse advocacy mais forte para justamente ter isso de uma forma mais clara na legislação. E o que eu acho legal, né, Renata, é que eu acho que é importante também tomar cuidado, é para que isso se torne cada vez uma regra, mas uma regra de mercado. Porque existe uma tendência aqui de hora que algumas empresas começam a tomar iniciativa, se tornar compulsório, a ponto de se tornar uma condição até mesmo, por exemplo, para o licenciamento ambiental. E aí entra numa política de comando e controle que estraga absolutamente tudo. A gente estava no painel anterior aí falando sobre PSA, por exemplo. Você pega o projeto de lei ainda hoje, em um certo momento, te faz contratar esse PSA e se você não cumprir, você incorre em crime ambiental. Então, como é que eu posso pôr dentro de um programa de incentivo ambiental, né, estimular isso com um comando e controle a ponto de crime ambiental? Então, acho que aí tem que ter também um cuidado aí das empresas e tudo jurídico para acompanhar com o legislativo, o Ministério Público, etc., para que isso não se torne uma coisa compulsória. Quer dizer, tem que ser uma coisa obrigatória, sim, mas acordada entre as empresas, uma coisa de mercado, dinâmica. Né? Eu acho que é uma tendência que algum tipo de padronização ou de standard acabe prevalecendo, né? A gente vê na Europa já uma regulamentação mais forte, né, no sentido de obrigações de reporte, de disclosure, sustentabilidade, para tentar pelo menos nivelar, de certa forma, a concorrência e os gastos que as empresas acabam tendo para a implementação dessas medidas. Então, acho que talvez algum nivelamento possa ser interessante e parece ser uma tendência na Europa e agora com o Biden, né, se o Trump deixar que ele assuma, provavelmente a gente também vai ter nos Estados Unidos alguma coisa nesse sentido. Não sei se a Adriana talvez queria comentar. Não, eu estou só fazendo tá bom. mas é que acho que a tua mãozinha continua. Continua de pé. Eu não abaixei. Não tem problema, não tem problema. Mas eu acho que você trouxe um ponto aí da eleição dos Estados Unidos. Acho que isso vai intensificar demais a agenda ESG. Né? Já está intensa e vai ficar mais ainda. Né? Então, quem não está atento, as empresas que ainda não se estruturaram, lógico, tudo de acordo com o seu tamanho, com o seu porte, com a sua indústria, mas vão ter que correr atrás, porque
Eu acho que esse ponto do Walter é interessante sobre a regulamentação. E hoje eu estava conversando com o representante do Ministério da Economia sobre a questão da implementação de um mercado, né, de créditos de carbono regulado no Brasil e como que o governo está se preparando para que esse mercado converse com o mercado voluntário que está crescendo, né, os projetos todos de RED no Brasil hoje, as compensações, né, que estão se dando em razão disso. E o governo muitas vezes parece despreparado, né? Então, eu acho que é o ponto do Walter interessante para que uma regulamentação não venha no sentido de minar o crescimento, né, o florescimento de iniciativas que estão indo bem. Acho que realmente um desafio aí que a gente tem pela frente. Isso me trouxe uma lembrança. Eu fui num evento da Viex, acho que já vai fazer uns 7 anos, no Rio de Janeiro, e foi um representante daquela bolsa verde que tem no Rio. Então já se falava muito, né, de crédito de carbono naquela ocasião, né? Isso já faz acho que uns 7, 8 anos. E até hoje o Brasil ainda não se estruturou, né, para isso. A gente está perdendo, né? nós estamos perdendo o bonde, né? Porque o Peru, Exato. por exemplo, já está com uma estruturação de precificação e nós aqui ainda nas nossas discussões políticas que acabam. Mas, enfim, tem iniciativas aí importantes de alguns setores, né, movimentando. Vamos ver se isso sai do papel. Provavelmente vai entrar agora em audiências públicas e discussão mais ampla. Vamos acompanhar. Já temos mais um tema aí. Já temos mais um tema aí, Rodrigo. Vocês que são do jurídico, eu queria deixar uma provocação aqui, que é uma coisa que eu senti falta quando eu era jurídico de empresa também, senti falta quando eu era de governo, sinto falta quando eu sou advogada dos clientes, etc., que é assim, as empresas fazerem o advocacy mesmo, né, para transformar a legislação, para favorecer o mercado, por exemplo, ambiental, de negócios ambientais baseados em natureza e etc., porque a gente vê as empresas muito organizadas, tomando várias iniciativas associativas e dos advocacies para vários fins comerciais, logísticos e econômicos, tributários, etc. E eu não vejo as empresas usando toda a capacidade dela de visualização do futuro do mercado para as questões ambientais e tal, para transformarem a legislação, transformarem o ambiente institucional que a gente tem, que é todo cheio de problemas, coitado, né? Assim, depois que eu trabalhei no governo, eu achava que tudo era corrupção. Quando eu estava de fora, eu falava, é tudo corrupção, é tudo, ninguém quer nada, não sei o quê. E lá, você chega lá, é um monte de coisa, não tem estrutura, né, Walter? A gente não tem estrutura, não tem gente, é um monte de gente legal querendo fazer um monte de coisa também, e não dá. Tem a política, tem falta de recurso, tem falta de capacitação técnica. Então, Renata, eu vejo assim, essa questão da precificação e do mercado de carbono, é muita sofisticação, e nem é tanta, mas é muita sofisticação para um país do tamanho do nosso, que precisaria empreitar recursos, capacitação, etc., para a coisa fluir. Então, fica aquela coisa, todo mundo enxerga o que é necessário, mas não sai e tal. Eu acho que não tem jeito, né? Apesar de 1/3 do PIB estar na mão do governo, e o governo dever organizar melhor os seus recursos e fazer acontecer as coisas, talvez a gente, com os recursos públicos que estão lá de alguma maneira voando por aí, o setor privado se organizar e fazer o advocacy para transformar as coisas para aquilo que a gente acha que tem que ser o futuro, e as empresas responsáveis vão acabar aproveitando muito desse ambiente. Então, eu acho que como advogados, seja externos ou in-house, que nem vocês, etc., a gente precisa montar alianças, montar esforços, ajudar os nossos clientes internos ou externos a se proporem mesmo a transformar algumas coisas governamentais juntas. E aí, último comentário, assim, eu estou ajudando algumas empresas a fazer isso tentativamente, e posso falar, o negócio esbarra, porque daí o risco político dessas empresas também se posicionarem é complicado, e aí desacelera, aí o projeto não é mais, o projeto de advocacy não fica mais tão sofisticado, fica mais tacanho.
Enfim, mas eu acho que é uma luta que a gente já começou, é um papel que a gente já exerce como advogado, que a gente tem que aprender também a mexer com essas questões de relações institucionais de modo geral no ambiente do nosso exercício profissional, mas que eu acho que não tem mais volta. Vamos trabalhar nisso e eu acho que vocês provaram aí hoje, todo mundo provou que está muito nessa direção, a Fabiana que mudou de fronte, etc. E vocês todos que são jurídicos também exercem esse papel executivo. Então, muito legal. Aí contem com a gente, de modo geral, com a classe aqui dos advogados ambientais para ajudar nesse processo. Eu queria fazer um eco aqui na sua fala, Lina. Acho super importante, tem que fazer. No agro a gente vê algumas coisas bem bacanas. Por exemplo, a associação lá dos produtores de soja, a Biov, né, eles fazem a certificação daqueles produtores, né, uma baita tecnologia bacana, satélite, GPS, rastreamento, para certificar que aquela soja produzida, né, numa área correta, com o devido licenciamento, assim, com o CAR, tudo. A gente vê iniciativas bacanas nesse sentido de autorregulação, inclusive, né? Então, lá no nosso setor, a gente tem puxado também, é difícil, mas a gente faz um controle perante os órgãos oficiais para não vender para produtores ou não vender para produtores com áreas que tenham problemas ambientais frente a IBAMA, frente a órgãos locais. Então, a gente faz um advocacy nesse sentido, né? A gente mexe com nitratos, com produtos controlados, etc. Faz um advocacy junto a Exército, junto aos órgãos para subir a régua, aumentar o nível de compliance com relação a esse tipo de produto, para que o mercado também possa seguir e a gente ter um controle maior. Então, acho que assim, a gente tem feito algumas coisas bacanas nesse sentido. E acho que aí o papel do departamento jurídico e o papel do gestor jurídico é um fomentador disso e está à frente mesmo. Pega o cara de HelGov, pega o cara da área técnica e pega alguém de comunicação e vai à frente mesmo. Tem que se posicionar, tem que se imiscuir, tem que entrar nos comitês e nos fóruns dessas associações e levar isso para governo, levar isso para frente, né? Então, a gente tem feito sim, não é fácil, tem que ter muita resiliência. Acho que essa é a palavra aqui. Estou vendo até atrás da Renata ali está a palavra resiliência. É isso que a gente tem que ter para perseguir isso e melhorar mesmo, subir a régua. Eu acho que vocês fazem um trabalho realmente exemplar, né, em vários fóruns que nós assistimos vocês, realmente muito ativos, né? Agora mesmo, no início da pandemia, a questão toda da regulamentação que saiu, enquanto que em outros setores isso ou talvez não aconteça de uma forma tão organizada, e muitas vezes nosso próprio sistema, né, acaba não ajudando. Mas eu acho que mapear esses grupos de trabalho, né, essas entranhas por onde a gente pode participar e eventualmente trazer benefícios para todos e para o país é fundamental. E acho que realmente o agro, e a gente vê a tua atuação muito forte nisso, é exemplar. Legal, gente. Eu acho que agora o pessoal diminuiu o barulho aqui onde eu estou. Toda vez que eu vou falar, começa uma gritaria aqui. Você tá, Rodrigo? Você já falou onde você tá ou não assumiu ainda? Eu estou na igreja do Colégio Assunção, aqui no Jardim Paulista, participando de uma novena. Nossa, o que você está fazendo? Tá animado, tá animado. Não, eu estou no bar aqui da Viex Biergarten, todos convidados. A Alameda dos Maracatins, 1088. Então, gente, foi um prazer imenso. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de se encontrar. Vai ser aqui, inclusive, o encontro social do Congresso Ambiental, com toda a segurança sanitária. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu acho que eu já abusei da presença de vocês. Eu já vi que a Adriana já estava com a herdeira no colo ali há pouco tempo atrás, já veio reivindicar a presença da mãe. E foi uma satisfação imensa. Como eu disse, fica gravado com a gente. Eu vou fazer um jabá. A gente tem, como eu disse, o painel de ESG no Congresso Ambiental. Durante o Congresso, a gente tem o painel do Walter Finizzi de crimes ambientais e inovações.
Eu da Lina, que vai tratar de economia circular. Ela mencionou a Ana Lu, vai falar também de capitalismo de stakeholder. Esqueci de alguém? Não, o Giovanni Tomazoni tem um painel de saneamento. Então tem assunto para todo mundo. Eu espero todos vocês lá. Dias 23, 24 e 25, aqui em São Paulo, presencialmente, mas também com transmissão ao vivo para quem quiser assistir de casa. Gente, foi um prazer. Espero legal, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.